Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula do curso Alimento Sólido, curso de Teologia Alimento Sólido, do módulo Anjos e Demônios. Nós vamos retomar a aula a partir do tópico 6, que é definição dos demônios. No tópicozinho A aí, você vai ver que está dizendo assim, na sua apostila: talvez se autonomeiem pombagira, preto velho, etc. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 9, o texto bíblico vai nos dizer o seguinte: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui Jesus indaga então a um endemoniado e ele diz que os demônios que estavam nele, ou o demônio que estava nele, se chamava Legião por conta da quantidade de demônios que aquele rapaz então ele tinha. Então, o que nós percebemos aqui? Primeiro, basicamente eles se autonomeiam. A gente vê isso muito assim nas chamadas religiões ocultistas, Umbanda, Quimbanda, etc., que são as que invocam os nomes desses seres. E eles se autonomeiam, são eles próprios que dão seus nomes de pombagira, de preto velho e tudo mais. Na Bíblia você vai ter nomes de referência de Satanás, mas você não vai ter nomes específicos de demônio isso ou demônio aquilo. Então, normalmente esses nomes vêm dessa fonte. Uma outra característica que a gente também pode colocar como definição desses demônios é que eles são mentirosos. E aí eu quero te levar ao texto de João, Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44. O texto vai nos dizer o seguinte: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, um dos caráteres, ou uma das características dos demônios é que eles são mentirosos. O próprio Satanás, o próprio diabo, ele é conhecido como pai da mentira, como nós vemos nesse texto aqui, e profere mentira com uma naturalidade terrível, tremenda. Então o que nós vemos hoje? É um traço de um caráter demoníaco o fato de ser mentiroso. O diabo tem essa essência da mentira, ele carrega nele essa essência da mentira, por isso ele é conhecido como o pai da mentira, ou aquele que gerou a mentira. E aí nós vemos o quão importante que é, se você parar um pouquinho para refletir a respeito disso, o quão importante que é a maneira que nós lidamos com a mentira. Não existe mentirinha boa, não existe mentirinha branca, não existe mentirinha da paz. Não. Mentira é mentira e toda ela, ou todas as mentiras, elas são demoníacas e são de fruto, são características muito fortes dos demônios. Então, é muito comum você ver uma pessoa extremamente mentirosa por estar endemoniada. No tópico C aí, na parte C, você vai ver que diz assim o texto da sua apostila: uns são mais perversos do que outros. Lembre-se que nós estamos falando aqui da definição dos demônios. Talvez seria melhor falar de características dos demônios. Então preste atenção nessa característica também. O texto que nós vamos estudar vai começar lá em Mateus. Eu estou aqui dando referências para aquilo que eu estou trazendo para você calçar isso com a Bíblia e não apenas ficar naquilo que eu estou dizendo. Então, Mateus 12, versículo 45, o texto nos traz a seguinte verdade. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores e habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Se você pegar o contexto do texto, você vai ver aí, vamos dar uma puxadinha antes no texto para você entender o contexto do texto. Vamos ler a partir do 38, só para a gente não sair fora do texto, não ficar um texto pinçado apenas. Então alguns dos escribas dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Ele faz referência aqui ao profeta Jonas com a morte que ele teria de ficar 3 dias no seio da morte, assim como Jonas ficou no seio do grande peixe. Versículo 40.
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonatas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. É aquilo que eu te falei. Ele está fazendo aqui uma comparação, uma comparação com o sinal de Jonas e com o que aconteceu com Jonas e o que aconteceria com ele. No versículo 42 ele diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Aqui ele já faz uma referência a Salomão. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei à minha casa de onde saí, e chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores que ele, entretanto, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também aquela geração perversa. Então o que nós entendemos aqui? Que há piores espíritos, há demônios que são piores, mais perversos do que outros, mais cruéis do que outros. E cabe aqui uma observação que absolutamente todos os demônios são cruéis, perversos, são maus. Não existe aquela figura que nós vemos nos filmes, nas séries aí, demônios com rompantes de bondade, de consciência. Não. Eles são maus por natureza. Eles são perversos. Porém, segundo esse texto, e segundo outros textos que nós vamos ver, há sim demônios que são ainda mais perversos e mais cruéis, mais destruidores que outros. O que não quer dizer, entretanto, que demônios possam ser mais bonzinhos, tá? Judas, vamos para mais um texto, Judas, no versículo 6. Lembrando que Judas só tem um capítulo, então nós nos referimos apenas ao versículo. Judas, versículo 6, vai nos dizer o seguinte, o texto: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Aparentemente, por esse texto, existe um grupo de demônios que foi tratado de maneira diferente, com pouco mais de rigidez, talvez pela sua maldade maior, ou por um propósito divino que nós ainda não temos base suficiente para afirmar, mas que pode ser inclusive pela maldade deles que eles foram separados para o dia do juízo. Um outro texto, segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. Vamos lá. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos, à escuridão, reservando para o juízo. Aqui também ele vai se referir à mesma referência aí de Judas. No Apocalipse, no livro de Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, vamos ver também o que diz para nós o capítulo 9. Apocalipse, no capítulo 9, no versículo... Só um segundo, deixa eu localizar o texto aqui. Apocalipse, capítulo 9, versículo do 1 ao 11 nós vamos ler. É uma leitura um pouquinho extensa, mas peço que você tenha atenção. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu que caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço e do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito
que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte de modo algum acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o poder de fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então nós vemos aqui o grau de maldade, o grau de poder de danificar as coisas. Esses demônios tinham aqui, corroborando ou confirmando aqui que há sim demônios mais perversos do que o outro. E aqui quando ele faz a referência aqui a Abaddon e a Apolion, Abaddon em hebreu significa destruidor, e também em grego também a mesma variação de Abaddon, variação de destruidor. Para o grego é Apolion, e pode ser inclusive que esses demônios aqui são os que ficaram presos lá de Juízes, da carta do livro de Juízes, ok? Então vamos lá. Ponto D aí, eles são organizados. Vamos para um texto lá de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, 29. O texto diz o seguinte: respondeu-lhes: esta caça não sai de modo algum, salvo por força ou a força de oração e de jejum. Aqui é aquele caso em que os discípulos foram expulsar o demônio não saía. Então eles vieram ter com Jesus, e Jesus disse: ô geração incrédula. E ele diz então que essa casta sairia, segundo, no versículo 29, respondeu-lhes: essa casta não sai de modo algum, salvo por força de oração e jejum. Vamos entender algumas coisas desse texto aqui para não ficar muito, ao que parece esse texto. Se você olhar esse texto de maneira desavisada, vai parecer que o fato de você estar em jejum e em oração é uma condicional para você expulsar demônios, como se isso não fosse pelo nome ou pela autoridade do nome de Jesus. E toda expulsão ou o expelir de demônios ou qualquer outra ordem declarada de um cristão, ela precisa ser no nome de Jesus, ela precisa ser na autoridade deste nome. Então, quando nós falamos quando esse texto nos diz que essa caça não sai de modo algum, salvo a força de oração e de jejum, nos dá uma primeira impressão de que está em nós o poder de expulsarmos esse demônio se formos mais ou menos santos. Mas, de alguma maneira, de certa forma, isso não está errado. Mas a questão aqui é que nós precisamos separar as duas palavras aqui. Jejum, e oração. Então, se você pegar jejum aqui, ele tem a ver com abstinência ou com separação do mundo. Você abster-se de coisas do mundo, você estar separado do mundo, ou seja, em outras palavras, você estar em santidade. E a palavra oração, você ora para quem? Você ora para Deus, você fala com Deus em oração. Então é um sinal, é um indício, é uma prova, um testemunho de que você tem comunhão com Ele. Se você tem comunhão com Ele, você tem dependência dEle. Então você precisa para estar apto a expulsar um demônio, não que você precisa ser um cara que vive com o joelho no chão, que você não orou hoje, então você não está apto
a expulsar um demônio. Não, você precisa ter uma vida de separação, de santidade, uma vida de abstinência das coisas do mundo e de dependência de Deus. Esses discípulos, eles não estavam assim. Por isso que lhes foi difícil, ou que Jesus precisou intervir nessa situação para que esses demônios fossem expulsos. Veja o versículo 33 do mesmo texto. Chegaram a Cafarnaum e estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo no caminho? Mas eles se calaram porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Ou seja, no coração deles havia ainda muita disputa, muito desejo de ser o primeiro, muito desejo, muito orgulho ainda. Havia ainda muita coisa que não é sentimento de um cristão verdadeiro. Por isso que lhes foi difícil expulsar aquele demônio. Então, não é que você dependa de ficar jejuando mesmo, fazendo jejum, ou em não ter orado naquele dia vai te impedir de expulsar um demônio. Não. Você, em primeira instância, você faz isso na autoridade do nome de Jesus. Porém, para essa autoridade do nome de Jesus, para ter essa autoridade, você precisa ser como que um representante dele. Você precisa ser a imagem. É como se o próprio Cristo estivesse falando, ou seja, você está falando no nome do Rei. Você é um representante dele. E para ter isso, você precisa estar em comunhão, na dependência dele, falar em nome dele, agir em nome dele, viver em nome dele, estar separado do mundo. É nesse sentido que esse texto nos mostra, então, que esses apóstolos não conseguiram, esses discípulos, melhor dizendo, não conseguiram expulsar os demônios. E eles são organizados, eles entendem isso, eles sabem disso. Vejamos o texto em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 12. O texto vai dizer o seguinte para nós, olha só que interessante. Pois não é contra a carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes desse mundo, ou melhor, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então aqui nós temos de que forma nós temos que lutar, ou seja, não é de uma forma natural, nós lutamos de maneira espiritual, então nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós lutamos aí ele vem com quem nós temos que lutar, os principados, potestades, príncipes desse mundo, dessas trevas, príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então aqui ele coloca, e aqui entra, na verdade, aquela famosa hierarquia, né? Principados, potestades, príncipes desse mundo, hostes espirituais e também o local, nas regiões celestiais. Então, nós vemos aqui muito claramente uma hierarquia, nós vemos aqui uma organização hierárquica nos demônios. Então, dentro dessas características deles, além deles se autonomearem, além deles serem mentirosos, além deles terem a característica de serem mais perversos, mais cruéis do que outros, ainda eles têm uma organização, eles têm uma organização hierárquica para agir nesse mundo. E de que forma que nós lutamos contra isso? Nós não lutamos contra a carne e contra sangue, nós lutamos contra eles de maneira espiritual, ou seja, nas regiões celestiais. Um outro ponto, é o ponto E aí que eu queria tratar com você, é que eles ensinam falsas doutrinas aos homens. Eu quero pedir que você vá ao texto de 1 de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1, especificamente no versículo 1, ele vai nos dizer o seguinte, vai nos dar o seguinte texto. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, ou nos últimos dias, né,
alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nesse texto aqui, nós estamos falando aqui que eles ensinam falsas doutrinas. Então, nesse texto aqui de 1 a Timóteo, aqui no capítulo 4, no versículo 1, nós temos primeiro aqui, olha, alguns elementos desse texto que eu queria destacar. Ele diria aqui nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé. Então nós temos a apostasia, que é basicamente renunciar à fé, abandonar a fé, renegar. Talvez a melhor tradução para isso é renegar a fé. Então nós temos aqui pessoas que renegam a fé nesse texto, elementos desse texto, especificamente desse versículo. Nós temos aqui a apostasia, então, que é o abandonar, o renunciar, o renegar a fé. Nós temos aqui os espíritos enganadores, que é aqueles aos quais os que apostatam dão ouvidos, espíritos enganadores, que são, na verdade, os demônios mentirosos, como nós já vimos nesse capítulo 6, que eles são mentirosos. Então, os apóstatas dão ouvidos, ou estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o terceiro elemento que eu queria destacar para você aqui. O que é doutrinas de demônios? Todo ensino que contraria as escrituras. Eu vou repetir isso para ficar bem claro, para ficar bem fixado na nossa mente. Todo ensino que contraria as escrituras é doutrina de demônio. Pode partir de qualquer pessoa, pode partir do pastor, pode partir do bispo, pode partir de quem seja lá o que for. Toda doutrina contrária às escrituras é doutrina de demônio. O pastor, é muito sério isso, e a gente precisa estar muito atento a isso, porque o pastor que prega deliberadamente contrário às escrituras, deliberadamente sabendo o que está fazendo, prega intencionalmente contrário às escrituras, você pode ter uma certeza, ele está possesso de demônios. Então, precisamos tomar muito... Isso nos traz um filtro absurdo na questão de a quem nós damos ouvidos. A quem nós damos crédito quando ouvimos uma palavra. Você quer ver um exemplo bem tranquilo aqui? E essas pessoas que pregam doutrinas de demônios, essas pessoas, muitas vezes, elas se valem da própria palavra de Deus, toda descontextualizada ou toda manipulada para que aquilo que está na Bíblia, juntando partes, forme-se uma ideia, e aquela ideia você possa bater no peito e dizer: essa ideia foi retirada da Bíblia. E, apesar dos textos estarem na Bíblia, a doutrina é de demônio. Vamos ver um exemplo claro disso. Um exemplo assim, isso é clássico. É muito comum isso acontecer. Aquele que não dizima é ladrão, segundo o que a própria palavra nos diz, lá em Malaquias. Né? É um texto descontextualizado, é um texto fora do contexto, não era para o povo, não é doutrina para a igreja, enfim, mas vamos lá, isso é para um outro momento. Então, não dar o dízimo, você está roubando a Deus. Aí você vê em outra parte que aqueles... Então, não estou dando dízimo, estou roubando a Deus. Você vê que os ladrões, em outra parte da Bíblia, você vê que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Os ladrões não vão ter o céu. Então, logo pressupõe-se que se eu não dou o dízimo, eu sou ladrão. Se eu sou ladrão, não entro no reino dos céus. Logo, se eu não dou o dízimo, eu não entro no reino dos céus. Se eu não dou o dízimo, eu não vou para o céu. Se eu não dou o dízimo, eu não sou salvo. Eu perco a minha salvação. Isso destrói duas doutrinas bíblicas absurdas e assim verdades absolutas da palavra, que é a salvação somente pela graça, mediante a fé, Efésios 2, 8 e 9, desculpe. E isso fere também a perseverança dos santos, que é uma outra doutrina bíblica
que diz que aqueles que são de Deus, eles não perdem a salvação. Então, eu tiro da mão do Senhor Jesus a salvação, a graça, o sacrifício de Jesus, eu invalido o sacrifício de Jesus e digo, não foi o sacrifício de Jesus que me salvou, foi os dízimos que eu estou dando. Logo, se eu não der o dízimo, eu não estou salvo, eu perco minha salvação. Eu não sou salvo se eu não der o dízimo. Então, os dízimos passam a ser, na verdade, condição de salvação. Quem salva é o dízimo e não é Jesus. Olha a gravidade disso. E isso, infelizmente, está recheado. Os nossos púlpitos, ou os púlpitos das igrejas, eles estão recheados de doutrinas de demônios. Por isso que é importante você estar fazendo esse curso, você estar cursando, você está aprendendo o que você tem aprendido aqui, para que você possa diferenciar aquilo que de fato é bíblico, aquilo que de fato ele está de acordo com a doxologia bíblica, com a doutrina bíblica, ou você, doxologia não, você está a ortodoxia bíblica e aquilo que não está. Então é preciso a gente ter muita atenção com isso para não sermos enganados. Um outro ponto aí, ponto F, aparentemente gostam de possuir corpos. E aí a gente fica naquela, possui criança, não possui criança, possui animal, não possui animal. E aqui também tem muito misticismo rolando ao redor disso. Então a gente vai para a Bíblia para entendermos o que de fato acontece. Eles gostam sim de possuir corpos. E vamos lá para o texto de Mateus, no capítulo 12, no versículo 43, e nós vamos ler até o 45. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda em lugares áridos. Esse texto é o que nós já lemos lá, eu vou só repetir para ele fazer sentido nesse texto. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha-a desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entretanto habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a essa geração perversa. Como eu disse, esse texto nós estamos repetindo ele. Mas o que nós vemos aqui desse ponto de vista, de que eles gostam de possuir corpos, de que há sim um endemoniamento, uma possessão demoníaca, e isso é fato, isso é real, o que nós precisamos entender aqui para que nós possamos aplicar isso? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que apenas, a partir dessa ótica desse texto, apenas expulsar o demônio não basta. E expulsar o demônio que está ali na pessoa, que está possuindo a pessoa, não basta. Porque se você expulsar e não colocar nada e você deixar, você está limpando a casa, está deixando ela varrida, adornada. E se isso permanecer vazio, esse demônio volta e traz outros 7 piores do que ele. Isso é o que o texto está claramente nos dizendo. Então o que é preciso para que esse demônio não volte mais? Qual que é a verdadeira condição para que esse espírito não volte mais? Conversão e arrependimento. Conversão e arrependimento e confissão. Porque o que acontece? Nós vivemos numa era em que as pessoas têm feito você vê muito hoje em igrejas, aquelas sessões de libertação, cura e libertação, e expulsa demônio, e faz quebra de maldições. Isso também a gente já viu, né, ou vai ver em algum momento, vamos estudar isso mais profundamente, mas faz aquele, expulsa o demônio e tudo mais, e aí você vê pessoas sendo acometidas disso várias vezes, hoje, amanhã, na semana que vem. Por que isso acontece? Isso acontece porque não há conversão, há apenas uma limpeza, há apenas uma faxina momentânea naquele estado. E aí, quando esse demônio volta, ele traz outros 7 piores que ele, e o estado fica ainda pior. O segundo estado fica ainda pior. Então, o que nós precisamos entender? Que a verdadeira libertação, ela tem um nome, chama-se conversão. Chama-se conversão. Quando o cidadão se converte a Cristo,
ele é limpo de uma vez por todas. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso também, mas eu quero já te dar um spoiler aqui. O crente não fica endemoniado, o crente não fica possesso, porque nele a casa que ele não está vazia. Nós vamos ver isso daqui a pouco, não quero me ater muito a isso. Mas não basta apenas expulsar o demônio, é preciso haver conversão, é preciso haver arrependimento, é preciso haver confissão. O outro texto que eu quero analisar com você é o texto de Marcos 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler um texto um pouquinho mais extenso, que ele vai do 1 até o 13. Aqui é a libertação de um possesso, você vai ver esse texto também em Mateus 8, você vai ver em Lucas, também em Lucas 8, mas vamos ver aqui que são sinótipos, né? Vamos ver aqui no Evangelho de Marcos. Diz assim, versículo 1. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda nem com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia domar. Versículo 5. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe Jesus, correu e adorou-o. Olha só que interessante. O demônio correu para adorar Jesus. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. Versículo 9. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E rogavam-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu, saindo então os espíritos imundos e entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro do mar, no mar, onde todos se afogaram. Então aqui nós vemos algumas curiosidades nesse texto. Nós estamos falando aqui que eles gostam de possuir corpos aqui, né? E aqui eles possuíram porcos. Desculpa o trocadilho, mas veio agora na mente. Mas eles possuíram porcos aqui, eles possuíam um rapaz, esses demônios aqui eram uma legião de soldados romanos, ela variava de 2.000 a 6.000 soldados, para você ter uma ideia, e aqui eles entram em 2.000 porcos, né? Então, você vê que eram bastante, de fato, eram muitos demônios aqui. Então, curiosidade aqui, eles possuíram animais. Então, podem possuir animais. É uma curiosidade bem interessante, que eles podem sim, podem ter sim animais endemoniados. Outra curiosidade é que a intenção deles aqui provavelmente era atrapalhar o trabalho de Jesus. Tanto se você vê o resultado disso, as pessoas daquela redondeza pediram para que Jesus fosse embora dali, para que Jesus não ficasse por ali por conta do que tinha acontecido. E uma outra curiosidade que eu mencionei acima é que eles adoraram a Deus. Então, aqui no início desse módulo, nós dizemos isso. Eles, de fato, eles obedecem a Deus. Eles não têm como não obedecer a Deus e adorar a Deus. Então, eles são, sim, submissos a Deus. Aí no tópico G, aí, nós vamos ler que, aí na sua apostila você vai ler que tem medo de Deus, estão sujeitos a Cristo. É exatamente o que eu estou colocando, que eu coloquei agora acima aí. Vamos ver isso no texto bíblico? Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem.
Veja aqui que os demônios aqui, eles têm duas situações. Eles têm consciência de quem é Deus. Eles sabem quem é Deus, afinal de contas, eles também são anjos caídos, foram anjos e estiveram com Deus, conhecem Deus, sabem quem é Deus, viram Deus, têm plena consciência dos atributos de Deus: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade. Eles sabem da majestade, da glória, do poder de Deus. Eles conhecem e por conhecerem, eles estremecem. E aqui nos cabe uma pequena reflexão do quanto nós somos irreverentes com esse Deus. Muitas vezes nós não o tememos da maneira que devemos. E eu digo aqui no temer, no sentido de ser respeitosos a Ele, de ser reverentes a Ele. Mas também quero acrescentar aqui de não ter medo de Deus. Mas você está dizendo que a gente tem que temer a Deus no sentido de ter medo? Sim. Esse Deus que nós servimos e que nós amamos e que nós tanto queremos agradar e sabemos da bondade dele, sabemos da misericórdia, da graça deles. Ele é o mesmo Deus que destruiu nações inteiras, é o mesmo Deus que refez tudo, que destruiu para refazer lá em Noé, no dilúvio. Ele é o mesmo Deus poderoso, ele é o mesmo Deus que precisa sim ser reverenciado, termos temor dele. Hoje, infelizmente, nós idealizamos um Deus, muitas vezes, muitos crentes idealizam um Deus que é só bondade, que Deus é amor, e de fato ele é. Mas Deus é amor e justiça, Deus é amor e juízo. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Esse é um texto que nós não podemos nos esquecer, para que nós não sejamos irreverentes. Então, se até os demônios temem a Deus e estão sujeitos a Cristo, quanto mais nós devemos crer, devemos estremecer, devemos ter consciência de quem de fato é Deus. Devemos ser reverentes com eles, respeitosos com eles, ser tementes a Ele e não sermos irreverentes enfim, essa é uma postura que nós precisamos tomar. 1 de Pedro, vamos mais um texto, dentro ainda dessa ideia de que eles têm medo de Deus e são sujeitos a Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 22, mas eu quero pegar com você a partir do verso 18, para nós pegarmos o contexto. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes. A longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Então aqui nós vemos aqui que Cristo, ele se faz, ele morreu pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para nos levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne e vivificado no espírito. E aqui o pregou os espíritos em prisão aqui, não é que ele pregou para que houvesse uma conversão desses espíritos em prisão. Lembra dos espíritos que estavam lá? Lembra dos espíritos que foram presos de Judas? Pois aqui essa pregação é pregação de juízo, é pregação para juízo. E aí ele menciona isso dizendo, nos quais, noutro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Então, nós vemos aqui que sim, eles são sujeitos a Cristo. E eu quero ver mais um texto, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 31. 8,
versículo 31. E rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. Aqui o texto que nós vemos em Marcos, mas é o sinótipo lá é o texto, mesmo texto, lá em Lucas. Né? E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, aqui, eles entendiam que aquilo que Jesus ordenasse, eles teriam que cumprir. Por isso que eles pediam, não nos mande para o abismo, né? Então eles tinham plena consciência, eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Jesus, eles estão sujeitos a Jesus, a ponto de entender que aquilo que Jesus ordenasse, eles eram obrigados a cumprir. Eles entendiam que teriam de fato que cumprir isto. Por quê? Porque eles são sujeitos a Cristo. Eles estão totalmente sujeitos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto H, vai dizer assim: terão sua parte no lago de fogo feito para eles. Opa, vamos lá. Mateus 25. Onde é o futuro desses demônios? Lago de fogo. Mateus, vamos ler lá o texto em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, ou para o fogo eterno, desculpe, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui nós temos algumas coisas. Né? Nós temos primeiro que o inferno não é, entenda isso de uma vez por todas, o inferno não é o reino de Satanás. Satanás não tem um trono lá no inferno, de onde ele fica lá, esperando e mandando seus demônios agirem, como se fosse algo que fosse do domínio dele, que fosse o reino de Satanás. O reino das trevas não é o inferno nesse sentido, mas o que nós precisamos entender? Que o inferno foi feito para a punição eterna de Satanás e de seus demônios e daqueles que são incrédulos, daqueles que não creem em Cristo. Isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque tem muito, dentro do próprio evangelicalismo, tem muita interpretação errada a respeito da situação dos mortos. Então, primeiro, os mortos vão para o inferno. Não existe inferno. Os mortos ficam dormindo. Não. Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Algumas coisas, algumas ideias aqui que me ocorre aqui. Vamos lá. Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles são aniquilacionalistas. Eles creem na aniquilação, que a morte é uma aniquilação. Que depois que você morreu, se você não foi para o céu, se você não foi para o paraíso, você vai ser aniquilado, a sua alma deixa de existir. Também a mesma coisa com o demônio, com demônios, com Satanás, eles deixam de existir. Isso é uma inverdade. Por que é uma inverdade? Porque o inferno, ele é para a punição eterna. Para a punição eterna. Como que é a morte do crente? Esse texto eu quero ler com você, ele não está na sua apostila, então eu te aconselho a você colocar na sua apostila aí. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Anote esse texto, porque esse texto é interessante para isso que eu estou dizendo. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes do corpo para estarmos presentes com o Senhor. Então, primeira coisa, para onde o crente que morre vai? O crente que morre não fica dormindo. O crente que morre, ele vai para o céu, vai para o paraíso, vai para junto de Deus. O adventismo, por exemplo, ele vai pregar que o cristão que morre, ele fica dormindo, ele fica naquilo que a gente chama de do estado intermediário, dormindo, ou no sono, dormindo num período de sono até que ele volte então e ressuscite. Não é isso. Na verdade, nós vamos estar ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor. Quer ver um outro texto? Filipenses 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23.
mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então Paulo aqui tinha certeza, esse texto aqui ele está dizendo, Paulo está fazendo aqui, eu queria partir logo, estou cansado, já fiz bastante aqui, queria morrer para estar com Cristo. Porque isto ainda é muito melhor. E aí ele segue, todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Paulo estava numa crise aqui. Ele queria morrer para estar com Cristo, mas sabia que precisava ficar aqui para cumprir o tempo ainda que precisava para continuar a sua obra aqui na terra, a sua obra apostólica aqui na terra. Mas o que esse texto nos mostra aqui? Nas entrelinhas, ou bem claramente, que em partindo desta vida, Paulo sabia, tinha consciência absoluta que ele estaria com Cristo. Então, o corpo, sepultura, o espírito para o céu com Cristo. É essa a questão. Isso chama-se estado intermediário, ele fica ali entre a morte e a ressurreição. Então, só que rapidinho do que eu disse aqui, um resumo rápido. Então, você vai pegar os testemunhos de Jeová, eles vão crer que esse estado não existe, que o incrédulo vai morrer e vai deixar de existir, vai ser aniquilado. O adventismo vai falar do sono da alma, nesse estado intermediário entre a morte física e a ressurreição. E nós, crentes em Cristo, pela palavra, entendemos que se você morreu, você vai para o Hades, que é um lugar de morte para os incrédulos, que não é ainda o inferno, que não é ainda o lago de fogo e enxofre, ou lago que é feito para os incrédulos e para Satanás e seus demônios, mas que ainda não foi inaugurado. Ele vai ser inaugurado por Satanás. Então, você não, né? O incrédulo vai para o lugar de morte, chamado Hades. É o lugar que os incrédulos vão ficar, que também não é lá muito agradável, né? Mas posteriormente, então, para o lago, depois do julgamento, depois da volta de Cristo, então, você vai para o lago, esse incrédulo vai para o lago de fogo. E essa é a grande verdade sobre o estado intermediário. E nós estamos falando isso aqui, só para a gente não perder o foco do que nós estamos falando, que Satanás e seus demônios terão parte no lago de fogo, feito para eles, é para eles isso. Vamos lá ver mais um texto, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, a princípio o versículo 10, depois nós vamos pular e vamos para o 14. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite são atormentados pelos séculos dos séculos. Aqui derruba o aniquilacionismo e o sono da alma. Note aqui que o diabo que os enganava, e ele fala aqui no passado, entenda, aqui João está falando no tempo passado, porque é uma visão que ele teve. A visão, ele está falando no tempo passado, mas é uma profecia para o tempo futuro, quando o diabo vai ser, então, lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Entenda séculos dos séculos como eternidade. Agora vai lá para o 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha só, o Hades aqui foi lançado no inferno. O Hades aqui foi lançado no lago de fogo do inferno. Ou seja, aqueles que estavam ali. Então, aquele lugar deixa de existir. Deixa de existir aquele lugar. E esta é a segunda morte. Ou seja, a morte espiritual, a separação eterna de Deus. E em sofrimento. E olha o versículo 15, o que diz. Por isso que eu estou falando que o incrédulo tem lugar nesse lago de fogo também. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo
nesse lago de fogo. Olha só, versículo 15. Então aqui nós vemos que essas teorias, esses ensinos estão em desalinhamento com a palavra de Deus. Esses ensinos do aniquilacionismo, aprendi a falar. E também aí o sono da alma, enfim, eles estão aí enganados. Dentro do evangelicalismo, dentro das igrejas chamadas evangélicas, há muita gente que crê no sono da alma. Muita, mas muita mesmo. E isso acontece por falta de conhecimento bíblico. Então, assim, a gente precisa entender isso de maneira muito, muito clara. Capítulo 7. Vamos falar um pouquinho sobre possessão demoníaca. Quem os demônios podem possuir? Eu já dei lá um spoiler no capítulo passado, né? Então, basicamente, eles podem possuir pessoas de ambos os sexos e idades diferentes. Vamos lá, crianças, eles podem possuir mulheres, eles podem possuir homens, eles possuem basicamente pessoas que vivem na prática do pecado e pessoas que são mais sujeitas a esse tipo de seres, a essa casta de seres, ou seja, os praticantes de ocultismo, de feitiçaria, eles estão sujeitos, até por isso Deus proíbe esta prática, é uma prática que Deus abomina na verdade. Vamos ver no ponto a ponto e a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos colocando os nossos textos bíblicos aqui e a gente vai entendendo aí um pouquinho com mais base bíblica para isso. Então vamos lá. Primeiro, vamos lá, crianças. Mateus, Evangelho de Mateus. Eu quero ler Mateus 15. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. E aqui, perdão, nós vimos que ele possuiu uma menina. Nós temos também lá em Marcos 9, ele possuindo um menino. Marcos 9, lá do versículo 17 até 29, depois você lê. Também ele, então, o que nós temos aqui, como eu falei, são ambos os sexos, né? E crianças, um menino e uma menina. Marcos 15, 22 falando de um menino e Mateus 15, 22 falando de uma menina e Marcos 9, no capítulo 17, indo ali até o 29, falando da história do menino que foi endemoniado. Nós temos também mulheres, aí eu quero chamar você para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ali logo após ali os evangelhos. Atos dos Apóstolos, versículo 16 e no capítulo 16 também. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Olha aqui que texto maravilhoso aqui. Então, ele aqui nos mostra que um espírito adivinhador, por isso toda adivinhação, ela não é de Deus. E aí você começa também, né, a se preocupar com aquilo que você tem dado ouvidos. É interessante para nós fazermos também aqui uma pequena reflexão. Mas vamos lá o texto primeiro. Então diz assim que eles estavam indo então para o templo, para o lugar de oração, e veio uma mulher que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então veja bem, ela era uma possessa de demônio, de um espírito de adivinhação, certo? Ela era também empregada dos seus senhores e dava-lhes muitos lucros. E olha que interessante no versículo 17 que diz que ela fazia. E seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo:
São servos do Deus Altíssimo esses homens que vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, note que aquela não estava falando uma mentira. Esse demônio, ele não estava proferindo uma mentira. De fato, Paulo e aqueles que o estavam seguindo naquele momento eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação, de fato. Mas por que ela fazia isso? Qual eram as intenções dela fazer isso? Por que ela fazia esse tipo de coisa? Primeiro, nós precisamos entender aqui que Satanás e seus demônios, eles usam muitos elementos de verdade para enganar aqueles desavisados. Então, muitas vezes você vai ouvir coisas que são mentiras recheadas de verdade. São mentiras que elas têm lá elementos de verdade no seu meio, no meio daquela situação. São sofismas, na verdade. E que você, por conta de parecer-se com verdade, são tomados por verdade. Certo? Aqui era uma verdade, sim, era uma verdade. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava chamando a atenção daqueles homens para ela. Aqui a gente pode encontrar um monte de situações que nós podemos imaginar aqui que eram as intenções desse demônio. Por exemplo, suscitar o orgulho daqueles homens. Suscitar a soberba neles. Deles se acharem que eram celebridades, que eram importantes, que eram pessoas diferenciadas. Eles eram, mas não por eles, mas não por causa deles. Então, pode ser isso, pode ser chamar a atenção, tirar a atenção deles e chamar para si, para se aproveitar dessa fama que eles tinham, ou pelo menos dessa projeção que eles tinham, para se projetar também. Mais um monte de coisas que a gente pode encontrar aqui, que pode ser a intenção desse demônio ao expor Paulo e aqueles que andavam com ele naquele momento daquela situação. E se você ver no versículo 18, você vai ver que ela fazia isso por muitos dias, e ela a ponto de perturbar Paulo. E Paulo então manda, no nome de Jesus, que aquele espírito saia dela, e na mesma hora ele saiu. Então aqui é só para você entender aqui. Agora, muitas vezes, e aqui eu não quero, eu quero aqui, não quero que você tenha a percepção de que eu estou falando mal de igrejas ou de pastores aqui, não é isso. Mas é preciso nós estarmos atentos a esses ditos profetas que trazem adivinhações para dentro das igrejas, que trazem coisas que não edificam em nada a nossa fé, que não edificam em nada a igreja, que não trazem nenhum tipo de edificação, de elemento de edificação para a igreja, e que, além disso, ainda trazem para si uma fama, uma soberba, porque o profeta é bom, adivinha tudo, e adivinhou o número da RG de fulano, e adivinhou, e isso... Me desculpe, mas isso para mim, isso eu tenho dificuldades em entender e saber que isso vem de fato de Deus. Primeiro, porque toda profecia que de fato ela vem de Deus, ela necessariamente vai se cumprir. Então o cumprimento é a razão de tudo. O que eu não consigo entender são algumas adivinhações que são feitas nos púlpitos das igrejas e que são tomadas por profecias e que muitas vezes regem a vida da pessoa dali por diante. Você vai se casar com uma pessoa assim, 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 assado. E aí aquela pessoa vai procurar aquela pessoa assim, 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 assado para se casar. Deus está me mostrando que o Brasil vai ser... o avivamento vai começar no Brasil. É verdade, meu irmão? Aonde está isso na Bíblia? Qual é o fundamento bíblico que você está usando? Então, é complicado nós não entendermos isso, porque nós estamos sujeitos a sermos enganados por doutrinas de demônios, como a gente falou, sermos ensinados, como nós vimos aí há poucos minutos atrás, sermos enganados por doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. É preciso ter muito filtro, irmãos. E o nosso filtro tem um único
Aliás, nosso filtro tem duas coisas. Nosso filtro é duplamente. Tem duas camadas no nosso filtro: o Espírito e a palavra. A palavra como base de tudo e o Espírito para nos revelar a palavra. A palavra. Toda adivinhação, toda profecia, toda profecia em geral, que ela está em desalinhamento, que ela está em desacordo com a palavra de Deus, é demoníaca. Entenda isso de uma vez por todas em nome de Jesus. Seguimos então. Então nós falamos do endemoniamento da mulher. Endemoniamento de homens nós vamos encontrar lá em Lucas, né, um exemplo de endemoniamento de homem, lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 3. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e foi tratar com os principais sacerdotes e com os capitães como lhe entregaria ou como entregaria a Jesus. Então aqui nós vemos o caso de um discípulo de Jesus, aquele cara que cuidava das finanças, certo? Que endemoniou e foi lá e entregou Jesus. Então note aqui algo muito interessante. Então nós temos aqui primeiro, né? O endemoniamento de homem, era uma possessão demoníaca de um homem, certo? Que é o que nós estamos tratando aqui. Mas algo bem interessante aqui, que vale a pena nós ressaltarmos, que Judas, ele foi possesso de demônios e ele não caiu no chão espumando a boca, retorcendo os olhos, falando com voz diferente nem nada. Ele se levantou calmamente e foi e traiu Jesus, entregou Jesus. Para você ter uma ideia de que normalmente a gente tem uma ideia equivocada do que é um endemoniamento, do que é uma possessão demoníaca. Muitas pessoas estão endemoniadas e nós não percebemos isso. Se não for pelo Espírito, você não percebe isso, porque as atitudes são mais são escondidas, são subjetivas. Então, muitas vezes nós devemos temer ou tomar mais cuidado com esses do que com aquele que cai no chão e expõe a boca e endemonia. Todos são demônios, mas precisamos estar atentos a esse tipo de endemoniamento, aquele que ele fica escondido, oculto, lá no íntimo, e a pessoa não perde consciência, a pessoa segue a vida fazendo mal, prejudicando, atrapalhando, levando desgraça, levando discórdia, plantando discórdia, plantando coisas ruins ao longo da vida. Esse é um que merece muito a nossa atenção. Também nós falamos de crianças, mulheres, homens, eles também possuem pessoas que vivem na prática do pecado. E aqui vamos deixar bem claro essa prática do pecado. Todos nós, como ainda que cristãos, ainda que remidos, lavados pelo sangue, crentes em Cristo, nós vamos ainda pecar. Nós vamos pecar porque nós temos a presença do pecado em nós. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres da culpa do pecado, mas nós ainda temos que conviver com a nossa carne e nós vamos pecar. Eventualmente ou diariamente nós vamos pecar. Mas aqui essa prática do pecado aqui, ela está ligada à incredulidade, ao incrédulo, aquele que de fato não se converteu a Cristo, não foi convertido a Cristo e continua praticando, levando a sua vida de pecado. Essas pessoas, elas têm muita facilidade em ser possessas de demônios, porque a casa está vazia, o Espírito Santo não mora, não habita ali, e ela vive uma vida de pecados. Então vamos lá, vamos ver um texto para nós vermos isso. João, Evangelho de João, capítulo 8, 44. Se eu não estou enganado, nós já lemos esse texto. Todavia vamos lê-lo com esta ótica. Vós tendes por pai o diabo, já lemos. Vós tendes por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porquanto é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui, Jesus está se referindo àqueles que são incrédulos. Jesus aqui está se referindo àqueles que não creem em Jesus, aqueles que não criam nele. Pelo contrário, o perseguiam. Então ele diz assim, vocês são filhos do diabo. Vocês querem satisfazer seus próprios desejos, ou os desejos do vosso pai. Então, olha só a ligação aqui, ó. Se você não é filho de Deus, se você não se tornou filho de Deus, se você não se converteu ou não foi convertido a Cristo, você é alvo da ira de Deus. Você está morto nos seus delitos e pecados. Você está em estado de condenação. Logo, você provavelmente vai estar sujeito à possessão demoníaca. Vamos lá ver Efésios 2, de 1 a 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 4. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos lá, então, primeira coisa. Isso aqui é a condição do incrédulo. O incrédulo, aquele que não crê em Cristo, aquele que não foi convertido a Cristo, aquele que não quer nem saber de Cristo. Essa pessoa está morta. Essa pessoa está morta, está separada de Deus e morta nos seus próprios delitos e pecados. Segue o texto no versículo 2, dizendo assim, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está falando assim, olha, outrora vós também andastes nisso. Vocês foram vivificados em Cristo, desculpe pela tosse. Vós foram vivificados em Cristo e agora vocês andam não mais no curso desse mundo. Uma pequena paradinha aqui para tomar uma água, mas vamos lá. Então, retomando aqui. Então, nós somos vivificados, já vivemos nessa condição, nós já estivemos andando no curso desse mundo, porém fomos vivificados em Cristo. Então, aqueles que não foram vivificados em Cristo estão totalmente sujeitos a serem possuídos por demônios, a sofrerem situações de possessão demoníaca. É próprio deles viverem nessa condição de pecado deliberado, prática sistemática de pecado. Então é disso que o texto se trata, é disso que o texto está falando aqui. Também, né, aí no próximo ponto, aí você vai ver que também estão sujeitos à possessão demoníaca aqueles que são praticantes de ocultismo, de feitiçaria, dessas situações, dessas crenças, dessas chamadas religiões, né, que fazem menção, que pedem que esses espíritos ou esses demônios intervenham e façam alguma coisa. Então, elas são sujeitas a isso porque elas estão expostas a isso e muitos ainda chamam, né, pedem isso, clamam por isso. Então, essa prática é proibida por Deus. Vamos ver lá em Deuteronômio, aqui nós vamos ver, né, o Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico,
nem quem consulte os mortos. Versículo 12. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Olha que sério isso. Então, todos aqueles que buscam esse tipo de coisa são abomináveis diante de Deus. E isso, você vai falar para mim que é Velho Testamento, sim, mas Deus continua sendo Deus. E continua sendo, essa prática continua sendo abominável diante de Deus. Então, a fonte de todas as adivinhações, de todos os agouros, de todas as simpatias, de todas essas feitiçarias, de todo o ocultismo, todas essas fontes provêm do diabo. Logo, quem trabalha para ele, quem faz isso, trabalha para ele quando divulga essas adivinhações, quando divulga essas ações, quando pratica essas ações, quando tem essas práticas. Então, por mais bonzinho que seja, por mais que a gente tente fugir muitas vezes em nome do politicamente correto, né? Mas é uma religião, mas infelizmente é isso que a palavra nos mostra. Então, quando eu busco isso, eu me torno escravo daqueles a quem eu sirvo. Então, se nós fazemos isso, nós nos tornamos escravos disso. Então, os praticantes de ocultismo, de feitiçaria, são sujeitos a isso, com certeza, sem nenhum tipo de dúvida que perene sobre isso. Capítulo 7, no tópico B. Um crente pode ficar possesso? Essa é uma pergunta muito bacana. E aí você vai ver que muitas coisas que a gente vê hoje acontecendo, eu já pincelei sobre isso agora há pouco, mas muitas coisas que a gente vê por aí não são bíblicas, não são corretas, estão desalinhadas e inclusive não só são desalinhadas, como estão em contrariedade com a palavra de Deus. Porque um crente que tem o selo da vitória, ou seja, o Espírito Santo de Deus, que é selado pelo Espírito de Deus, e selo aqui é no sentido de pertencer a. A carta dos reis da antiguidade, ela continha o selo do rei para validá-la, para dizer que aquela carta era autêntica, era original, o próprio rei havia marcado aquela carta, o próprio rei, ela pertencia de fato ao rei. E esse é o conceito que está aqui, né, que nós... É um conceito que é empregado quando nós falamos de selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo nos diferencia de todo o resto no fato que nós pertencemos de fato a Deus. Então, o crente que tem o selo da vitória, que tem o Espírito Santo, que tem o selo de Deus, ele habita, o próprio Espírito Santo habita no crente e não divide a sua casa com um demônio. Não dá para ter na própria casa um demônio e o Espírito Santo. Isso é algo que precisa ficar muito claro para nós. Então o crente não pode endemoniar, não dá para o crente endemoniar. Crente endemoniado, ou ele não é crente, ou ele não está endemoniado. Essa é a grande verdade que nós precisamos entender. Vamos para um texto de Efésios, para nós começarmos a dar biblicidade a isso, né? Efésios 1, do versículo 13, nós vamos ler o 13 e o 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ponto. Então, se você é crente em Cristo, se você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo você crido nele, você recebeu um selo, chamado selo do Espírito, ou selo do Espírito Santo da promessa. E aí no versículo 14 diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Olha aqui, olha esse versículo, presta atenção nesse versículo. Esse Espírito Santo da promessa, que é o nosso selo, é o penhor. O penhor é
Em outras palavras, ou em outra palavra aqui, seria a garantia, mas uma simples garantia. Lembra quando Jesus foi assunto ao céu, ele diz que outro viria no lugar dele para nos garantir que nós seríamos salvos. Esse é o penhor. É como se Deus, quando Deus recolhe Jesus, Jesus é assunto aos céus, Jesus sobe aos céus, ele nos dá uma garantia da nossa salvação, nos deixando como penhor aqui o Espírito Santo. Haviam casas de penhores, eu não sei nem se existe isso hoje mais, mas existia antigamente casas de penhores. Eu tinha uma dívida e eu ia lá com algo de valor para mim, um anel, um relógio, algo de valor que eu quisesse de fato recuperar, resgatar, e eu deixava esse penhor, esse objeto na casa de penhor e pegava um dinheiro. Quando eu voltasse para pagar esse dinheiro, eu reaveria esse bem. Então, esse bem, ele ficava lá como garantia de que eu voltaria naquele lugar. Então, esse é o conceito do que nós estamos dizendo aqui. Então, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, é a garantia de que nós temos herança em Cristo. Para quê? Para redenção e possessão, redenção da possessão de Deus. Ou seja, nós somos posse de Deus e vamos ser redimidos por Ele, vamos ser tomados por Ele, somos posse dele. E para quê? Para o louvor da glória dele. Tudo que é feito, tudo que acontece é para o louvor da glória de Deus. Então, dessa forma, dessa maneira, com esse entendimento, nós sabemos que o crente, ele tem nele a garantia de que ele pertence, através do Espírito Santo, a garantia que ele pertence a Deus e, portanto, ele não pode ser possesso de demônios. É impossível um crente ser duplamente possesso, ou seja, possesso pelo Espírito Santo e possesso por demônio. Então não dá, o selo não permite isso, a garantia não deixa isso. Vamos para mais um texto, 1 Coríntios, versículo 6. 1 aos Coríntios, versículo 6. Desculpa, capítulo 6, versículo... Deixa eu pegar... 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que sensacional isso. Então nós somos, segundo esse texto, certo? E aqui Paulo está fazendo uma pergunta retórica aqui. Vocês não sabem que vocês são, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós? O Espírito Santo habita em vocês são santuários do Espírito Santo. E vocês possuem isso da parte de Deus. E vocês não são de vocês mesmos. Vocês pertencem a Deus. Lembra da possessão que eu te falei? Então nós somos, segundo esse texto, possessão exclusiva, posse exclusiva de Deus pelo Espírito Santo. E aí no versículo 20 ele diz o porquê, né? Porque fostes comprados por alto preço. Que preço foi esse? Sangue real. Jesus verteu todo o seu sangue na cruz para pagar a nossa dívida, para nos redimir no seu sangue, para pagar todos os nossos pecados, então nos dar a salvação, nos dar a condição de filhos por adoção de Deus. Então, nós não pertencemos mais a nós mesmos e nós não podemos pertencer ou sermos possuídos por nenhum tipo de demônio, porque somos posse exclusiva de Deus. E Deus não divide glória, Deus não divide sua possessão. Um outro detalhe aqui é que o Espírito Santo, esse que é o nosso selo, esse que nos garante isso, que é o nosso penhor, que é o penhor da nossa redenção, ele é maior que todos os demônios juntos. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus na pessoa do Espírito. Então, ele é maior que todos os demônios. Então é impossível, ainda que fosse possível, habitar os dois, ter duas possessões dentro de si, ainda assim o Espírito Santo prevaleceria.
Vamos ver um texto? Primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 4 também. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Olha só, ele está falando do quê? Olha o versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. E aí ele dá o alerta: filhinhos, vós não sois vós sois de Deus, e já o tendes vencido. Tendes vencido quem? Esse espírito do anticristo. Porque maior é aquele que está em vós. Quem que está em nós? O Espírito Santo. Esse é o que está em nós. É maior do que aquele. É maior. Melhor. Porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Olha que constatação maravilhosa. Outro ponto que está na sua apostila é que o crente é protegido por Cristo. Por que o crente não pode endemoniar? Porque ele é protegido por Cristo. Se o maligno não pode tocar, quanto mais possuir. Olha que texto esse. Você está em 1 João? Vai lá no capítulo 5, no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Olha quantas verdades esse texto tem e como é bom a gente fazer uma exegese desse texto para entender exatamente o que ele está dizendo. Aqui nós temos alguns elementos. Aquele que é nascido de Deus, nós temos aquele que nasceu de Deus e o maligno aqui, e a ação do maligno. Então vamos lá. Nascido de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. De quem que João está falando aqui? De quem é nascido de Deus? Nascido de Deus é aquele que nasceu de novo. É aquele que teve o seu novo nascimento através do Espírito convencer do pecado, do juízo e da justiça, do arrependimento, da confissão, da conversão. É o crente em Cristo. Este é nascido de novo. Este teve um novo nascimento. Este não é nascido mais da carne, mas nascido do Espírito. Ele nasceu de novo. Então, quando a Bíblia fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, os crentes, não vivem pecando. Então, primeiro, nós temos que, como eu disse agora há pouco, nós temos que conviver com a presença do pecado, mas nós não somos escravos dele, nós não temos a culpa do pecado em nós. Então, o pecado para nós mudou de status, agora ele passou a ser abominável para nós, ele passou a ser repugnante para nós, ele não é mais desejável para nós. Por quê? Porque nós fomos nascidos de novo, e quando nós somos nascidos de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, aquele que é nascido de novo não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus. Ora, primeiro nós somos que aqueles que foram nascidos de Deus, ou seja, os crentes. Agora nós estamos falando daquele que nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus? Quem foi que nasceu de Deus? Senão o próprio Jesus o Cristo. E aí nós temos a correlação entre um e outro. O que é nascido de Deus, ou seja, o crente, ele não vive pecando, e ainda, antes disso ainda, o que nasceu de Deus, ou seja, Jesus o guarda, e o maligno não lhe toca. E se ele não lhe toca, quanto mais possui. Em outras palavras, Jesus guarda os crentes. Jesus, que é o nascido de Deus, guarda os crentes que foram aqueles que são nascidos de Deus, para que o maligno não os toca. Então, não, um crente não pode endemoniar. Não, um crente não pode ser possuído por um demônio. Ou ele é crente, ou ele é possesso de demônio. Uma coisa nós não podemos colocar as duas coisas juntas, não dá.
A Bíblia nos mostra isso, nos ensina isso com muita clareza. Outro ponto em que o demônio não pode entrar no crente é que os demônios só entram em casa vazia. E nós temos o Espírito Santo em nossa casa, ou seja, em nosso corpo. Mateus 12, 45, a gente já leu, né? A nossa casa, ela não se encontra vazia, a exemplo dessa casa que Mateus diz aqui no capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Há não um locatário, não há um ocupante, não há alguém que foi lá e tomou posse daquela casa, um posseiro, não foi lá alguém que é do movimento dos 100 corpos, né, do MSC, do movimento dos 100 corpos, e invadiu aquele corpo, porque não é possível que isso aconteça. Por quê? Porque o proprietário está ocupando aquela casa. O Espírito Santo mora, habita ali, e ele não divide lugar com nenhum ocupante, nenhum invasor. Então, esse é também um dos motivos pelos quais um crente não pode endemoniar. E aí você pode, como a própria apostila aí diz, mas e Saul? O Espírito Santo aí não habitava no homem. Ele saiu de Saul, como diz o próprio texto aí, o próprio subtítulo aí. Então, nesta época, nesse momento, especificamente nesse momento, o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito Santo passa a habitar no homem a partir do Pentecostes. Passa a descer e de fato habitar no homem. Então, período pré-Pentecostes, o Espírito Santo descia nos escolhidos dele, descia nos homens que ele ia usar, nos profetas, nos reis, enfim, nos meninos, nos seus profetas, enfim, nos homens de Deus, e agia por intermédio deles, os levava a fazer grandes coisas, grandes feitos, dizer grandes verdades, escrever grandes textos, escrever verdades absolutas na Bíblia, mas ele não habitava neles. Isso passa a acontecer, como eu já disse e quero reiterar, a partir do Pentecostes. Atos 2 você vai ver isso. Então, se você tiver um pouquinho de curiosidade, leia lá Atos 2 e você vai ver que a partir dali o Espírito Santo passa a habitar no homem e passa a habitar o homem depois, posteriormente a isso, na conversão. Então o homem se converte e, na verdade, primeiro ele é tomado pelo Espírito, vivificado pelo Espírito, e depois ele se converte. Mas fato é que depois de convertido, o Espírito Santo habita nele e não mais se aposta dele, habita nele. E por habitar nele, certo, ele não sai. Já Saul, nesse caso, era um rei que o Espírito Santo até vinha sobre ele, tomava em alguns momentos, mas não habitava nele. E em um determinado momento saiu de Saul. Vamos ver o Salmo 51, para nós termos mais clareza nisso. Salmo 51. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Note que aqui Davi, ele está dizendo, é um salmo davídico aqui, e ele está dizendo assim, olha, não me retires o teu Espírito. Então ele sabia, de alguma maneira, que o Espírito poderia ser tirado. E aqui foi a respeito do pecado de Davi. Ele, arrependido, ele vai diante de Deus e então impede que o Espírito não seja retirado dele. Ele já havia visto isso em Saul, já havia presenciado isso em Saul, e agora ele estava numa posição de pecado e pedindo para que Deus não lançasse fora da presença dele e não retirasse dele o Espírito Santo, que era a mesma coisa que havia acontecido com Saul. Então, só para você ter ideia aqui de que a manifestação do Espírito Santo pré-Pentecostes, antes do Pentecostes, era diferente do que é hoje, do que ocorre hoje. Vamos lá em 1 Samuel também, para nós fazermos uma outra referência a isso. No capítulo 16, no versículo 14.
Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Olha que isso, que loucura é isso. Então, assim, o Espírito Santo que habitava em Saul, ou que descia, habitava não, mas que descia sobre Saul, certo? Que não habitava em Saul, mas descia sobre Saul, que se apossava dele por causa do propósito de Deus sobre a vida dele, ou dos propósitos de Deus, apesar dele ser um rei que foi pedido pelo povo e não foi ungido por Deus, mas ele foi debaixo da autorização de Deus. Portanto, Deus se valia do Espírito Santo se apossando dele para cumprir os propósitos de Deus. Então, nesse momento, então, ele se retira de Saul e é só a partir daí que o espírito maligno passa a atormentar Saul. E olha que interessante, atormentar da parte do Senhor. Lembra que eu falei da submissão dos demônios? Havia aqui um propósito para isso e o Senhor estava por trás desse propósito. Quais os efeitos da possessão demoníaca? O tópico C aí. Quais os efeitos da possessão demoníaca? Como que a gente pode identificar isso? Né? Quais as características de uma possessão? Então, primeiro, sentimento constante de ódio e desejo de matar. Você está em Samuel, 1 Samuel, vai lá no capítulo 18, versículo 10 e o versículo 11 nós vamos ler. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus apoderou-se de Saul, que começou a profetizar no meio da casa, e Davi tocava a harpa como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança, e Saul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Aqui me vem a mente de Saul, tipo Matrix, né, se desviando da bala. Numa lança nesse caso, né, de Saul. Uma viagemzinha da minha imaginação fértil aqui. Mas o que esse texto nos deixa claro aqui, que nós vemos aqui, né? Primeiro, um endemoniado pode profetizar. Lembra que eu falei com cuidado que a gente precisa ter? De para quem nós damos crédito? Pois tá nisso aqui, ó. Primeiro, nós vemos aqui que o espírito maligno se apoderou da parte de Davi e ele profetizou. E aquele, então, assim, primeira coisa que nós vemos aqui. Segundo, ele tinha, de acordo com o próprio subtítulo aí, ele tinha vontade de matar Davi. Ele queria matar Davi, de praticar violência contra Davi, certo? E outro detalhe bem importante nessa possessão aqui de Saul é que ele não perde a consciência. Porque ele diz assim, Saul arremessou a lança dizendo consigo, ou seja, ele estava consciente, pensando consigo mesmo, que iria encravar Davi na parede. Então, via de regra, nem sempre o endemoniamento te tira a consciência. Tomando uma aguinha pra... Vamos lá. Outro efeito da possessão demoníaca é uma força fora do normal. Uma força além do normal, a ponto de, como aquele endemoniado que ficava nos sepulcros, não conseguirem prendê-los nem com cadeias, nem com algemas. Ele quebrava tudo, fazia virar em pedaços. Eu já vi situações de 2 ou 3, até mais, às vezes querer segurar uma pessoa assim e não dar conta. Então é uma força fora do comum, uma força que não é humana. E aí nós vamos para Marcos, novamente lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 2 até o versículo 4. Provavelmente é o mesmo texto. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Então aqui você vê de fato uma força descomunal, uma força fora da condição humana de ser forte. Então é uma coisa que é bem característica também dos efeitos da possessão demoníaca, nesse caso aqui do endemoniamento em si, do momento em que esse demônio se manifesta na pessoa. Normalmente, quando a pessoa está endemoniada,
ela não apenas possessa de demônio, ou se isso não fosse, né, já muita coisa, mas ela está possessa, ela faz coisas com a sua consciência, faz e age, e ela é dominada por isso. Mas quando ela tem um endemoniamento, que é a manifestação, aí acontece muitas coisas desse tipo. Por exemplo, o que vem na próxima aí, que é contorções e gritarias, né? Marcos 1, 26. Está no capítulo 5, vai lá para o 1 agora. Só que agora no versículo 26. E o texto vai nos dizer o seguinte: então o espírito imundo, convulsionando-se e clamando com grande voz, saiu dele. Aqui você vê que tinha uma convulsão aqui, né? Havia aqui um efeito físico do endemoniamento, certo? Mas ele ainda clamava com alta voz, gritava e tal e tudo mais. Então muitas vezes as gritarias são, inclusive, queridos, para tirar a atenção da palavra. Já houveram casos de endemoniamento que a pessoa ela é possessa de demônios no momento da palavra. E aí todo mundo para de prestar atenção na palavra e passa a prestar atenção naquela situação que está ocorrendo ali. Então isso é muito sério, isso é muito comum de acontecer também, né? Então essas contorções, essas gritarias. O próximo texto está em Mateus 9, não vou ler, depois você lê aí na sua casa. Aliás, vamos ler esse texto, que esse texto é interessante. Marcos 9, tá em Marcos? Vamos para 9. Marcos 9, do 17 ao 20. Eu não ia ler ele, mas eu olhei minhas anotações aqui. Ele tem algo bem, bem interessante que a gente pode explorar aqui também. Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanhe, convulsiona-o, e de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos seus discípulos que expulsassem e não puderam. Nós vamos até o 20, né? Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos lhei de suportar? Trazei-mo. E lhe o trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente convulsionou, o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. Então vamos lá. Note que aqui também tem a questão da convulsão, do espumar, do cair no chão, de todo aquele efeito físico do endemoniamento. Mas o interessante aqui é que Jesus o cura, e o cura da mudez aqui, né? Da voz aqui, que ele não falava. Então, olha que maravilha isso, né? Uma pessoa que não falava poderia depois proclamar o evangelho, por exemplo. Então, Jesus o cura disso, e a gente vê nos próximos capítulos aí que ele nos próximos versículos, que ele então passa a falar. Bom, vamos lá. Algumas doenças também são efeitos da possessão demoníaca. Não todas as doenças são infligidas pela possessão demoníaca, certo? Mas muitas das doenças sim. Toda doença, o que precisa ficar claro para nós é que toda doença, ela é, em primeira instância, consequência do pecado. Ela é consequência da queda do homem. Não existia doença, morte, até que o homem não pecasse no Éden. Até que o homem não rompesse com Deus. E aí, a partir daí, então, entra a enfermidade, entra a doença, entra tudo mais. E a humanidade, então, é acometida até hoje, mesmo os crentes em Cristo são acometidos até hoje pelas doenças. Então, em última instância, a doença é fruto do pecado do Éden, do pecado do homem no Éden. Mas nem todas as doenças são infligidas por um demônio. Você vê também muitas igrejas que elas trabalham muito forte isso, como se todas as doenças fossem consequência de endemoniamento. E muitos diagnósticos são dados de forma equivocada por conta disso. Pessoas não levam a outras ao médico, muitas vezes, imaginando que é algo demoníaco e que aquilo tem que sair daquela maneira, e ficam enganados nisso. Isso
Quando isso não acontece, muitas dessas pessoas elas se frustram com Deus, com as igrejas, por falta de conhecimento, inclusive dos seus próprios líderes, de orientarem elas de maneira correta. Então tem doenças, meus queridos alunos, que muitas doenças Deus vai usar inclusive o recurso médico, os remédios para curar. Ora, se Deus deu ao homem a inteligência, a sabedoria, a condição para criar métodos, para formar médicos, para ministrar remédios, para ministrar tratamentos, porque não nos valer desse tipo de ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos para podermos fazer isso. O que nós precisamos entender é que nem tudo ou melhor, nem todas as doenças são demoníacas e muitas delas precisam do tratamento, precisam de um psicólogo, precisam de um psiquiatra, precisam de um remédio, precisam de um, sei lá, nós temos uma grande dificuldade com isso, muitos, sobretudo os crentes mais pentecostais, de entender que Deus usa de fato ferramentas para nos tratar. O que cabe a nós é sabermos que, em última instância, ainda que seja por vias de médicos, por vias de remédios, Deus está trabalhando, nos curando. Então, precisamos entender aqui essa verdade. Então, vamos ver um texto aqui de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Eu acho que nós já lemos esse texto. Mateus 12. Peguei o texto errado, só um minutinho. Mateus 12. Deixa eu abrir meu aplicativo aqui. Mateus 12. Versículos 22 e 23. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: esse é porventura o filho de Davi? Então, o que nós vemos aqui? Jesus cura. De qualquer maneira, Jesus cura. Certo? Seja na questão do demoniamento ou não, Jesus cura todas as doenças. Às vezes com recursos que ele próprio nos deu. Médicos, remédios, enfim, medicamentos, tratamentos, enfim, né, a própria sabedoria humana que gerou essas coisas, que foi sabedoria dada por Deus. Então, eu já falei sobre isso, não vou aqui ficar me estendendo sobre isso. Mas o que nós vemos aqui, por exemplo, aqui, olha que interessante nesse texto, né? Deus, ele cura aqui, né? Trouxeram então um endemoniado cego e mudo. Essa doença, essa cegueira, essa mudez, era sim de cunho espiritual, era um endemoniamento. Porque está dizendo bem claro no texto aqui que é um endemoniamento. Então, algumas doenças são sim trazidas por demônios, mas não todas. Mas algumas são. Então, ele está dizendo aqui de uma que de fato foi trazida e curou um endemoniado. E Jesus então cura esse endemoniado cego e mudo aqui, né? Cego e mudo. Então, aqui, cegueira. Aqui, se nós prestarmos atenção aqui, existe uma mensagem aqui, né? Jesus cura da cegueira, ou seja, para que aquele homem, aquele endemoniado enxergue a verdade, né? E cura da mudez, cura da impossibilidade de proclamar o evangelho. Então, Jesus, em última instância aqui, se nós fizermos um paralelo aqui, Jesus cura o incrédulo, tornando-o crédulo, tornando pela sua graça e misericórdia, tornando um filho de Deus que enxerga a verdade e que proclama o evangelho. Então, estou aqui fazendo só um paralelo, mas é só uma verdade aqui que nesse texto nós podemos encontrar. Outros efeitos aqui que nós vemos aqui a respeito dos efeitos da possessão demoníaca são os desejos suicidas. Um exemplo disso nós vemos Judas Iscariotes e aquele jovem lunático. Judas Iscariotes, ele arrependido ou com dor na consciência pelo que tinha feito, ele vai então, endemoniado que estava, e
se suicida. E o jovem lunático também, que se jogava, né, no fogo e, enfim, vivia tentando se infligir dano ao seu corpo, enfim, né, tentando se machucar, se matar e tudo mais. Então, desejos suicidas é um grande indício também de demoniamento. Não só é bom nós termos isso em mente, porque provavelmente deve ter surgido aí na sua mente a questão de pastores, por exemplo, que se suicidam, né? Então, não é porque o desejo suicida ele pode ser de cunho demoníaco, mas existe também, sobretudo no meio cristão, desejo suicida por desespero, por desgosto, por depressão, por ansiedade. E isso, como eu disse, são tratamentos que você não é apenas... Deus te cura usando outras coisas. Deus te cura usando... Esse é um exemplo bom daquilo que falamos agora há pouco. De situações que precisam ser tratadas muitas vezes com remédio, tratadas às vezes com tratamento, com psicologia, para que essa pessoa tenha... os especialistas tenham as ferramentas certas na mão e tratem essas pessoas para não chegarem às vias de fato. Mas, em última instância, sempre é Deus agindo na vida do crente. Isso é sem discussão e sem ponto de dúvida algum. Outros efeitos da possessão demoníaca são os poderes paranormais, né? Nós vimos aí várias manifestações de poderes paranormais, sobretudo naquelas religiões que nós já mencionamos aí atrás. Vamos ver o texto de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos lá. A esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados. Aliás, até o 10 aí, né? Nós fomos até o 11. Mas vamos lá. Do que se trata esse texto? Ele trata do anticristo que vem com os enganos aqui, que vem com poderes paranormais. E aqui esse texto está dizendo do anticristo, mas nós vemos hoje muitas pessoas que vêm com esses poderes paranormais. Hoje é muito comum, é muito normal as pessoas virem com esses poderes paranormais. E há no ser humano, sobretudo naquele que é descrente, um desejo pelas coisas espirituais, pelas coisas místicas, que provém justamente dessa falta de Deus. Nós somos seres espirituais e precisamos e carecemos do Espírito de Deus em nós, e quando nós não o temos, nós temos esse fascínio por essas manifestações paranormais. Se você ligar a sua TV nos streamings que tem aí, nos canais aí fechados, você vai ver o tanto de programas dedicados a esse tipo de argumento, de assunto, que você vai ficar espantado, porque é um assunto que chama muito a atenção do ser humano, esses poderes paranormais. Então, você vê muito hoje em dia curas miraculosas, cirurgias espirituais, você vê toda sorte de sinais dados por esse tipo de pessoas, que na verdade eles provêm de Satanás e não de Deus. Provém de demônios, provém de possessão demoníaca, estão possessos de demônios. Mas essas pessoas vão desenvolver poderes? Vão desenvolver poderes, tem um demônio ali fazendo isso por elas. Então é preciso entender que também cabe aqui uma outra reflexão com relação às igrejas, cabe que também nós ficarmos atentos. Há um tempo atrás eu fiquei sabendo de uma igreja que estava fazendo, uma igreja dita cristã, em que um dito profeta, que era especialista em cura espiritual, vinha fazer cirurgias espirituais.
E a igreja lotava. Então, assim, olha a distorção disso, né? Então, Satanás estava ali infiltrado naquela igreja, infiltrado naqueles líderes, infiltrado naquele dito profeta, certo? E tendo acesso a tudo isso, praticando ali os seus sinais, as suas curas, as suas cirurgias espirituais, isso dentro de uma igreja dita cristã, tá? E fazendo ali, enganando todo mundo, né? Atos, livro de Atos. Nós já lemos esse texto, eu vou ler de novo sobre essa perspectiva agora. Atos 16:16. Atos 16:16. Ora, o que aconteceu é que quando íamos no lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aqui você vê que existia poder aqui. Não é que ela tinha um espírito adivinhador. Era um espírito, um demônio que havia nela que fazia com que ela de fato adivinhasse as coisas e isso ainda gerava lucro para os seus senhores. Então, poderes paranormais, curas miraculosas, cirurgias, são coisas comuns. Adivinhações, né, predições, são de fato situações em que são situações que caracterizam, que são efeitos de possessão demoníaca. E no capítulozinho 8 aí você vai ver uma discussão interessante sobre anjos e homens. E a pergunta que surge aí é que poderiam os anjos ter relações com mulheres e gerarem filhos? Aí no começo desse módulo nós estudamos Gênesis 6, 1 a 4, a gente mencionou isso, sobre os filhos de Deus terem relações com as filhas dos homens e supostamente terem filhos gigantes, né, serem gigantes e tudo mais. A gente discutiu bastante sobre isso. Né? Aí o texto de 1 de Pedro, aí, 3, 18 a 20, fala dos espíritos em prisão. A gente já leu esse texto, né, que foram rebeldes no tempo de Noé. A gente já leu esse texto. No capítulo 2 de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, fala que dos anjos que foram jogados no Hades, reservando-os para o juízo, né? E faz uma referência a Judas, versículos 5 a 7, que, ao que parece, os anjos presos são por causa de terem ido após outra carne. Então dá-se a entender, se você olhar esses textos, parece que esses espíritos em prisão foram presos, foram jogados nesse Hades para o juízo, porque foram após outra carne. Isso poderia então embasar aí uma teoria de que os anjos podem ter relações com mulheres e gerarem filhos. Nós vimos que os anjos eles podem assumir forma corpórea, né, e poderiam ter até poderiam ter relações com mulheres. Aí entramos na questão dos gigantes lá em Gênesis 6, né? Mas não vou me ater a isso, porque a gente discutiu isso na aula passada, mas é uma discussão interessante aí para nós pensarmos a respeito aí, vermos esses textos no ponto a ponto, e eu vou deixar isso para você fazer aí na sua casa aí e levantar algum tipo de dúvida se você tiver, e nos procure então um dos professores e a gente vai tratar um pouco mais a respeito. Mas já tratamos um pouco disso lá no começo deste módulo. Terminamos assim o módulo de anjos e demônios. Você vai ter todas as outras aulas gravadas também em áudio no nosso site e fico aí à tua disposição, a você que é aluno, você que fez esse módulo conosco, para qualquer dúvidas a respeito aí. Que Deus abençoe sua vida, não perca o próximo módulo. O próximo módulo fala sobre maturidade cristã. Quero dizer para você que é um dos melhores módulos desse curso, é maravilhoso, trabalha muito a nossa maturidade, trabalha muito o nosso agir como cristão e é extremamente importante para nós. Quero estimular você a não parar nesse módulo aqui e seguir fazendo esse curso
o nosso curso Alimento Sólido até o final. Deus abençoe sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê sabedoria e que todas as suas questões relacionadas a Deus, o próprio Espírito ministre em você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.